tag script, isso mesmo. Você pode criar scripts dentro do seu arquivo HTML e, como provavelmente você já deve saber, a linguagem que você vai usar é JavaScript. Nessa época, talvez a linguagem mais famosa aí, né, do momento. Como você pode ver aí na tela, a tag script ela precisa abrir, ela também precisa fechar e o seu conteúdo vai ser código JavaScript. A tag não é só usada para criar JavaScript, mas ela também pode ser usada para apontar uma fonte, um arquivo que está escrito em JavaScript. Normalmente a sua extensão vai ser .js, tá? Esses scripts, esses JavaScripts, eles muitas vezes são chamados de scripts que são executados no lado do cliente ou no front-end. Por isso que é uma tag, é um elemento que está no navegador. Então é executado no navegador da pessoa que está acessando a sua página, lá lendo o arquivo HTML e não no servidor onde está hospedado o seu arquivo HTML, onde você contratou lá para colocar o seu site, tá? A tag script ela possui todos os atributos globais que nós já conhecemos e ela também tem alguns atributos exclusivos só dela. Por exemplo, nós temos o atributo async, que define que o script será executado de forma assíncrona, tá certo? Só que note aí o detalhe. Isso só vai funcionar de forma assíncrona, como esperado, em scripts externos. Então, se você escrever o script diretamente, mesmo que você coloque o atributo async, isso não vai dar certo. Também nós temos aí o atributo charset. Já vimos isso. Vimos lá no elemento metadado. E o charset define o padrão de caracteres que vai ser usado. O mais comum atualmente é o TF8. Defer. Próximo atributo da nossa tag script, esse define que o script vai ser executado depois da página ser carregado. Até porque muitas vezes isso acontece antes e causa bloqueios na sua página. Então você pode colocar esse script e a gente vai ver um uso dele nos exemplos. Também nós temos o atributo src, que vem de source, ou seja, a fonte de um arquivo externo. Se você criar o seu JavaScript fora do arquivo HTML, você pode apontar esse arquivo, assim como você faz, por exemplo, para arquivos de imagem. E talvez essa seja a forma mais recomendada de você criar e escrever os seus arquivos JavaScript. Por último, atributo type, que fala qual é a mídia. Então, qual é o tipo, né, de arquivo que você está criando. Atualmente também, a maioria dos casos você vai ver só arquivos text/JavaScript. Se você não colocar esse atributo, esse já é até o padrão, tá certo? Falando sobre estilo CSS padrão, a tag script também possui um estilo padrão, que é esse aí, display none. Ou seja, mesmo que você coloque ela dentro do seu body, ela não vai afetar em nada, ela praticamente nem existe ali no conteúdo. Há alguns casos em que é necessário colocar no head, embora esse não seja recomendado para práticas de SEO, visto que cria um bloqueio na renderização da sua página. Então é sempre bom você colocar lá no final, antes do body fechar, a sua tag script. Vamos ver um exemplo de uso então da tag script agora? Vamos criar aqui o nosso arquivo script.html, vamos criar a estrutura padrão do nosso arquivo HTML. Vou colocar aqui um título tag script. E logo de início, não recomendado, mas vamos colocar a tag script aqui dentro do head. Vou colocar a tag script e vamos colocar um alerta, até para nós testarmos o bloqueio da página. Vou escrever apenas um OK. E só para você visualizar aqui, ó, a gente vai colocar uma tag H1, título da página, para ver se o título vai aparecer antes do alerta ou não. Vamos lá então. No nosso navegador, vamos abrir aqui script.html. Note que a página ainda está carregando. O alerta ele já apareceu ali com o nosso OK e o título ainda não. Isso mostra que aconteceu um bloqueio no nosso navegador. Então o script foi executado antes do body ser criado, antes de ser renderizado a tela, fazer o paint do nosso HTML. Isso é algo ruim. Não é bom que a sua página aconteça isso. Esse é o caso só de um alerta. Poderia ter vários outros processos acontecendo aí no navegador. E se estiver rodando num celular que não seja muito potente, ainda pode causar até travamento no aparelho, tá certo? Vou dar um OK e aí sim a gente consegue visualizar o título da nossa página. Vamos para mais um exemplo. Volta no arquivo HTML. Vamos colocar, vou duplicar, vou manter esse OK, vou só mudar para a letra A. E vou colocar agora aqui dentro do body. E vou colocar
a letra B, para a gente ver quando que isso acontece. Depois, vou colocar no lugar mais recomendado do script, que é antes de fechar o nosso bar. Então, qualquer arquivo, qualquer conteúdo HTML viria aqui antes da nossa tag script. E aqui eu vou colocar a letra C. Título da página eu vou mudar agora para um Hello World, para a gente ver que vai mudar, até porque esse já está renderizado na tela, senão a gente não vai perceber quando que acontece a mudança. Vou voltar no navegador e vou atualizar. Note que apareceu o A, está tendo um bloqueio aqui de tela, ainda não apareceu o nosso título, vou dar um OK. Note que apareceu o B. Isso significa que o navegador já entrou dentro do bar, ele já começou a renderizar o corpo da nossa página. Mas essa tag script com o alert B está antes do meu título. Então aconteceu mais um bloqueio de tela aí, de processamento da página, e enquanto eu não clicar em OK, esse bloqueio não vai terminar. Vou clicar em OK então. Note que agora a gente tem um terceiro bloqueio, que é o C. E aí sim, apareceu, né, o desenho aí do nosso JavaScript, tá certo? Então note como é perigoso como você utiliza o JavaScript e pode causar aí até problemas sérios no SEO da sua página. Vamos fazer agora o uso recomendado do JavaScript, que é colocar num arquivo externo. Então, no meu último elemento aqui HTML, eu não vou colocar o JavaScript aqui, e a gente vai colocar um src e vou apontar para uma fonte externa. Vou criar aqui script.js, tá certo? Esse arquivo não existe ainda, vou segurar o Ctrl aqui no Visual Studio Code e vou mandar criar esse arquivo. Então, criado o arquivo, aqui dentro eu vou colocar o meu alerta C, como tinha antes lá no meu arquivo HTML. Vou voltar no navegador, vou atualizar, bloqueou a tela, mostrou A, bloqueou a tela, mostrou B. Começou a renderizar aí, ele já passou pelo nosso H1, porém ainda não fez o paint na tela, e a gente está vendo o C mesmo no arquivo externo, tá certo? Agora vamos ver quando que a gente vai usar o atributo defer, tá? Vamos fazer uma mudança aqui no nosso arquivo, ó. A gente colocou o script no final da tela, que é o recomendado, mas a gente não vai seguir o recomendado para ver o uso do defer. Eu vou levar ele para antes do meu H1, vou remover aqui esse script do B, a gente já mostrou os bloqueios, e vou remover também o script do A que está no head. Vou deixar só o script externo, tá certo? Para a gente ver o uso. Dentro do meu script também vou remover o alerta e a gente vai tentar pegar o elemento H1 que está lá na minha página. Então dentro do script eu vou fazer um document.querySelector e vou procurar a minha tag H1. Vou só fazer um console.log dessa tag, ou seja, exibe para mim no console ali essa tag, tá certo? Só que olha o detalhe, o script ele não causa um bloqueio na nossa página, então significa que o navegador vai começar a ler o nosso arquivo HTML, quando ele chegar aqui no script ele vai causar um bloqueio, então ele nem sabe que o H1 existe, porque o H1 ainda não foi carregado, a página está bloqueada, e aí a gente vai tentar fazer um query selector procurando o H1, que não existe. Então, ele não pode ser retornado no console. Vamos testar? Dá um Ctrl F5 para garantir que ele atualizou ali o cache do navegador. Atualiza aí. Veja que o alerta não aconteceu mais. E olha o que a gente tem aqui no console. Null. Ou seja, ele não encontrou o H1 da nossa tela. Ele não tinha sido carregado ainda. Embora que assim que ele passou pelo script e liberou o bloqueio, a gente tem o H1 na tela. E talvez fique pensando, poxa vida, o JavaScript ele só funciona quando ele quer, né? Ele não encontrou o H1 está aqui na tela, o que está acontecendo? Nesse caso, se você quer utilizar o script antes do seu HTML, você precisa do atributo defer, forçar que esse JavaScript vai ser executado só depois que toda a página HTML tenha sido carregada. Vamos colocar o defer nele então. Vou vir aqui e vou adicionar defer. Por padrão, o valor de defer ele é igual a defer mesmo. Toda vez que a gente tem um valor igual ao nome do atributo, você não precisa colocar o valor. Basta você colocar o nome do atributo. Vamos testar agora. Aperta aí um Ctrl F5 só para testar que ele limpou o cache. E olha o que a gente tem aqui agora. O nosso H1. Ele encontrou mesmo o script estando antes. Por quê? A gente forçou que esse script só vai ser executado depois da página ser carregada.
Note que a página ser carregada é diferente da página ser exibida ou fazer o print, o render da tela no HTML. Por isso que quando a gente colocou o alerta e aconteceu o bloqueio, mesmo se você utilizar o Defer, você vai ver que a página vai continuar em branco. Mas ela já está na memória, ela já foi carregada, só não foi impressa, renderizada no seu monitor. Esse foi a tag script. A gente vai ver outra tag na próxima aula. Até lá. Tag script, isso mesmo. Você pode criar scripts dentro do seu arquivo HTML. Provavelmente você já deve saber, a linguagem que você vai usar é JavaScript. Nessa época, talvez a linguagem mais famosa aí, né, do momento. Como você pode ver aí na tela, a tag script ela precisa abrir.